Olá, seja bem-vindo ao videozoide número 2, Sínteses cromáticas e propriedades da imagem digital. Eu sou Alex Afonso, e neste videozoide vou lhe explicar um pouco as diferenças entre as sínteses cromáticas e modelos de cores mais comuns, e também as diferenças entre os tipos e formatos de imagem mais utilizados na área gráfica ou videográfica. Entender perfeitamente a diferença entre a síntese aditiva ou subtrativa, ou os modelos de cores CMYK, RGB, HSL, YV, é importantíssimo para saber adotar o modelo de cor exato de acordo com o seu projeto. Também é muito importante você entender a diferença entre imagem pixel e imagem vetor. Essa diferença é essencial porque através dela você consegue determinar o formato correto de imagem a utilizar no seu projeto, sem erro na finalização. Aproveitando, eu vou também explicar um pouco sobre os formatos de compressão de imagem, JPEG, TIFF, EPS, GIF, PNG. Isso vai lhe dar uma base melhor para entender qual formato de compressão de imagem utilizar na hora que você finalizar o seu trabalho. Então é isso, vamos ao videozoide número 2. Antes de mais nada, para entender como que as teorias de cor e de imagem digital se aplicam aos softwares de criação de conteúdo audiovisual, é importante entender essas teorias. Então vamos a elas. Em primeiro lugar, o que é a cor? A cor nada mais é do que a sensação que temos a partir de um estímulo. Esse estímulo é a luz, ou seja, sem luz nós não enxergamos ou não sentimos a cor. Quando existe o estímulo luz, o que nós vemos, ou seja, a luz visível, é também chamada de espectro eletromagnético. Antes do espectro eletromagnético, existem luzes que nós não enxergamos, que são os raios infravermelhos, e depois deles também, que são os raios ultravioletas. Esta gama de cores, denominada espectro eletromagnético, ou também chamada de sensação de cor, constitui três grupos, tríades diferentes. O primeiro grupo de cores que temos são as cores-luz primárias, compreendidas por vermelho, R, verde, G, e azul violetado, B, para nós também chamado de índigo. A mistura de cores-luz primárias dá-se o nome de síntese aditiva. E por que isso? Quando misturadas, as cores-luz primárias produzem o branco, e na mistura entre elas, vemos que são produzidas as cores complementares. Uma segunda síntese, um segundo modelo de mistura, chamado síntese subtrativa, é a síntese das cores pigmento opacas primárias ou das cores pigmento transparentes primárias. As cores pigmento opacas primárias constituem a mistura entre vermelho, amarelo e azul, e a sua mistura produz o preto. Assim como ocorre também nas cores pigmento transparentes primárias, onde a mistura é entre o ciano, o magenta e o amarelo, e, onde elas se encontram, é produzido o preto, daí o nome de síntese subtrativa. Nesta síntese subtrativa das cores pigmento transparentes primárias, vemos que as cores opostas produzidas são o vermelho, o azul e o verde. Comparativamente, podemos dizer que na síntese aditiva de cores-luz primárias, nós temos o vermelho, verde e azul em contraposição ao magenta, amarelo e ciano. E o oposto se dá na síntese subtrativa, onde temos a mistura de ciano, magenta e amarelo, produzindo como cores complementares o azul, o vermelho e o verde. Vamos explorar um pouquinho disso no Photoshop para ver como essas misturas se comportam e entender um pouco melhor a diferença entre cor-luz primária e cor-pigmento transparente primária. Aqui no Photoshop, quando eu crio um arquivo novo, eu tenho a opção de escolher a qual modelo de cor este arquivo vai se adaptar: RGB, CMYK ou LED, ou ainda Grayscale e Bitmap. Por hora, eu vou criar um arquivo no formato RGB, só que com um tamanho um pouco maior, para facilitar a explicação. Eu vou criar aqui também 3 elipses e também mais 3 aqui embaixo. Nestas elipses, eu vou demonstrar as diferenças entre as misturas de cores-luz primária e cores pigmento transparentes primárias. Então vamos ao primeiro modelo. Eu tenho
o vermelho, o verde e o azul. E para o segundo modelo, eu tenho 100% de ciano, 100% de magenta e 100% de amarelo. Na síntese aditiva, o que nós temos são 3 elementos de luz: a luz azul, a luz verde e a luz vermelha. Até se você quiser, faça um experimento. Pegue 3 luzes, uma de cada uma dessas cores, e aponte as 3 luzes para o mesmo local em uma parede. Você verá que neste local, no encontro entre as luzes dessas 3 cores, você verá o branco. Deixa eu demonstrar aqui. Eu vou fazer o vermelho se misturar as outras 2 cores por luz, e a mesma coisa com o verde. Para conseguir demonstrar melhor, eu só vou adaptar o fundo a um fundo escuro para não ficarmos com este branco. Pronto, vejam só, esta é a síntese aditiva. Eu fiz a mistura entre vermelho, verde e azul por luz e no encontro entre elas eu obtive o branco, além de obter as cores opostas, ciano, magenta e amarelo. Na demonstração da síntese subtrativa, eu vou fazer a mistura acontecer através de pigmento, ou seja, eu vou somar um pigmento ao outro. Então eu vou fazer o ciano se misturar com as outras 2 cores dessa síntese, da mesma forma que eu vou fazer com o magenta. Observe novamente que na síntese subtrativa eu tenho o magenta, o ciano e o amarelo se misturando e no encontro entre elas a geração do preto, enquanto que opostamente foram gerados o vermelho, o verde e o azul. A partir daqui, a gente consegue compreender que a síntese subtrativa é o oposto da síntese aditiva. E isto acaba sendo um ponto de grande preocupação, porque ao trabalharmos em qualquer dispositivo de tela, o que nós vemos é a mistura de cores acontecendo através de luz, ou seja, síntese aditiva. E quando trabalhamos com material para impressão gráfica, a impressão se dá através da mistura pigmento. A diferença é tanta que se nós produzirmos material em RGB e imprimirmos em CMYK sem a adaptação correta do perfil de impressão, nós sempre veremos no resultado final uma cor muito diferente daquela produzida em tela. Vamos voltar um pouco à teoria. As gamas, também chamadas de gamu de cores, são baseadas no modelo CIE 1931, e elas são limitadas à percepção humana. Dê uma olhada nos gráficos abaixo. Este gráfico da esquerda, CIE 1931, foi criado para tentar demonstrar em um gráfico todas as cores perceptíveis à visão humana. No gráfico do centro, temos a mesma gama de cores, mas linhas delimitando a diferença entre os modelos LAB, RGB, sRGB ou CMYK. O modelo LAB ele é usado para tentar demonstrar todas as cores que a visão humana consegue identificar. Já o modelo Adobe RGB, muito utilizado nas impressões fotográficas, possui uma gama de cores muito menor do que toda aquela que o olho humano consegue perceber. O modelo sRGB, utilizado na maioria dos monitores e até em muitas máquinas fotográficas como modelo de cor padrão, tem uma gama muito menor de cores ainda. Veja o tamanho desse triângulo. E comparativamente ao modelo CMYK, utilizado em produção gráfica, a gente consegue perceber a grande diferença entre as gamas possíveis. Além disso, as cores se caracterizam por 3 aspectos principais, denominados seus parâmetros básicos. O primeiro deles é a matiz, também chamada de hue. A matiz é a variedade do comprimento de onda de luz direta ou refletida, percebida como vermelho, amarelo ou azul e as demais misturas dessas cores. O chroma, também chamado de saturation, atribui à cor um alto índice de cromacidade.
E a variação de croma nos faz também determinar cores como mais vivas ou mais mortas. E o terceiro parâmetro, luminosidade ou brilho, lightness ou brightness, indica o índice de luminosidade da cor, também denominado como valor. Estes são outros 3 parâmetros que a gente tem total controle em softwares como o Photoshop, por exemplo. Vamos voltar lá. Aqui no Photoshop, quando eu seleciono uma cor para preencher ou para fazer uma correção fotográfica, eu tenho, na janela de seleção de cor, algumas opções de misturas. Essa separação que eu acabei de demonstrar entre matiz, saturação, croma ou luminosidade, brilho, a gente vê aqui em cima, em HSB, Hue, Saturation, Brightness. Este seletor de cor, comum ao Photoshop, Illustrator e InDesign, me permite selecionar uma cor através da matiz. O que isto quer dizer? Quer dizer que se eu deixar selecionada a opção H, nesta barra da direita, o que eu vou ver são todas as matizes disponíveis para a seleção. E a partir daqui eu escolho a matiz desejada. Ao escolher uma matiz desejada, se eu quiser, a partir dali, selecionar uma variação de saturação, eu posso mudar para a opção S e esta barra da direita terá para mim uma variação da saturação dessa matiz, ou seja, maior ou menor saturação. E se eu mudar para a opção B, de brilho, luminosidade, eu vou ter a possibilidade de alterar a luminosidade, a intensidade de luz dessa cor, deixando-a mais escura ou deixando-a mais clara. Isto é bastante interessante porque facilita a seleção da cor com precisão. É muito melhor do que simplesmente deixar em H e sair buscando uma cor com diferentes níveis de saturação e luminosidade diretamente aqui no seletor. O seletor de cores do Photoshop, ou Illustrator ou InDesign ainda permitem que a gente faça misturas diretas por valores R, G ou B. Vejam que a barra da direita se adapta para mostrar a variante entre Red, vermelho, Green, que é o verde, ou Blue, que é o azul. Eu ainda posso fazer a mistura através do modelo Lab, que envolve a gama de cores perceptível ao olho humano, separando luminosidade de 2 variações cromáticas, e também posso fazer a mistura através de um modelo CMYK. Só que o mais importante é perceber que, como eu criei um arquivo dentro do modelo RGB, mesmo que eu selecione no seletor de cores uma cor a partir da mistura CMYK, isso vai me gerar uma aproximação em valor RGB para se adequar ao meu documento. Então a gente precisa sempre prestar muita atenção nessas variantes entre configuração de documento e configuração de cor através do seletor. O mesmo se aplica ao Illustrator. Deem uma olhada. Aqui no Illustrator, quando eu crio um novo documento, eu posso selecionar se esse documento vai ser voltado para impressão, web, dispositivos móveis ou celulares, vídeo e filme, ou perfis básicos de CMYK RGB. Se eu abrir aqui no Illustrator o menu Advanced, eu posso manualmente selecionar o modelo de cor dentro do qual eu vou criar toda a arte. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu for trabalhar com material impresso, eu escolho o modelo CMYK. Se eu for trabalhar com material para distribuição em qualquer mídia que envolva tela, ou seja, web, televisão, celulares, eu uso o modelo RGB. Se eu selecionar o modelo RGB ao criar um novo documento e, criando artes, selecionar cores através de mistura HSB ou CMYK, o que isso vai gerar para mim é uma variante dentro do modelo RGB. Vejam que os campos eles se atualizam de acordo com a seleção de cor que eu faça e todos se atualizam paralelamente. Já no InDesign, a coisa é um pouquinho diferente. Quando eu crio um novo documento no InDesign, eu não tenho logo de cara a opção de escolher se esse documento vai se adaptar a um modelo de cor RGB ou a um modelo de cor CMYK. A única coisa que eu escolho é na opção Intent, Print ou Web. Se eu selecionar o Web, isso fará com que o InDesign selecione opções de tamanho de página e margens diferentes.
E, além disso, fará com que o InDesign use como padrão para esse documento um perfil de cor RGB, como eu vejo aqui na configuração de espaços de cor RGB. Se eu tivesse selecionado como intent a opção Print, o InDesign aplicaria ao documento um perfil de cor CMYK. Esta questão sobre os espaços ou perfis de cores é um tópico mais avançado para outra aula, então, por enquanto, eu não vou me aprofundar nisso. Porém, no InDesign, quando eu, já trabalhando em um documento, importo diversas imagens ou gráficos produzidos em outros softwares, eu tenho que prestar atenção para saber se essas imagens ou gráficos foram produzidos dentro do perfil ou dentro do modelo de cor adequado para a finalização que eu vou usar. Por exemplo, se eu abrir o painel de links do InDesign, eu tenho acesso a todas as imagens ou gráficos que foram importados para esta revista. E qualquer uma dessas imagens que eu selecionar, eu tenho aqui na própria janela Info a informação de qual o color space utilizado na produção desta imagem. É nisso que a gente tem que prestar atenção. Se eu tenho neste documento imagens que se adequam ao perfil ou ao espaço de cor RGB, isso quer dizer que esse documento ele é mais apropriado para exportação para um modelo RGB, ou seja, a exportação para a web, para telas, projetores, televisão, e não para a impressão. É certo que, ao converter esse documento para um modelo CMYK de impressão, as cores mudarão. E é por isso que, nesses 3 softwares da Adobe, assim como no Acrobat, ou seja, o InDesign, o Photoshop, o Illustrator e o Acrobat, a gente tem sempre a possibilidade de, pelo menu View, selecionar a opção Proof Colors, e isso ativa na tela a visualização de como as cores se comportarão dentro do perfil CMYK selecionado para o meu documento. Vejam essa página, por exemplo. Aqui eu estou com o Proof Colors ligado. Mas se pelo menu View eu desligar o Proof Colors, quer dizer que eu vou voltar a ver as imagens dentro do perfil RGB em que elas foram criadas. E fica bem perceptível a diferença de coloração que se tem de um modelo para outro. Vamos voltar um pouco mais às teorias. Além dos modelos RGB ou CMYK, existem outros 2 modelos que aparecem sempre aos nossos olhos enquanto trabalhamos com correção de cor nos softwares, que são os modelos Lab ou YUV. O modelo Lab ele foi desenvolvido para imitar a percepção da cor do olho humano, cujo componente de luz, L, é praticamente igual ao da percepção de luminosidade humana, ideal para correções precisas no equilíbrio entre as cores. O que isso quer dizer? Por exemplo, se no Photoshop eu tenho uma imagem que eu precise fazer alguma correção cromática, e eu não tenho ainda definido se esta imagem vai ser utilizada dentro de um modelo CMYK ou dentro de um modelo RGB, eu posso, antes de começar o trabalho com a correção de cor, mudar através do menu Image o modo de cor para Lab e a partir daí começar a trabalhar com as correções de cores necessárias, como por exemplo, um ajuste de cor de níveis ou um ajuste de cor de saturação, matiz, brilho, de acordo com aquilo que eu estiver buscando para o resultado final dessa fotografia. O que muda é que, ao fazer a correção de cor através do modelo Lab, eu consigo atingir níveis de cores muito mais sensíveis do que se eu estivesse trabalhando apenas em CMYK ou apenas em RGB, onde a gama de cores é muito mais reduzida. Também de forma semelhante, o modelo YUV é utilizado no tratamento de imagens de vídeo e também foi desenvolvido com base na percepção de cor do olho humano, fazendo possíveis problemas cromáticos passarem despercebidos, o que não ocorre na interpretação do modelo RGB. Aqui nós vemos a decomposição de uma imagem dentro do modelo YUV. Então eu tenho a luminosidade e eu tenho as 2 cores complementares que, somadas a essa luminosidade, originam a imagem final. Por exemplo, num software como o After Effects, que é bastante utilizado também para fazer correção de cores em filme, se eu habilitar aqui no After Effects uma correção de cor através de um efeito chamado Color Finesse 3, nativo do After Effects, eu vou ter aqui do lado esquerdo a possibilidade de trabalhar dentro de diversos modelos cromáticos.
O modelo YUV, ou aqui dentro do Color Finesse a sua variante YCB-CR, me permite fazer a correção de cor neste vídeo de uma maneira muito mais sutil, com muito mais níveis de cores, do que se eu estivesse utilizando apenas o modelo RGB, CMY ou HSL. Então, se eu entro no modelo YCB-CR, eu posso alterar a variação gama, que controla a quantidade de cinza dessa luminosidade, o pedestal, que é a base dessa luminosidade, ou o ganho, que é a claridade dessa luminosidade. Da mesma forma que eu posso fazer alterações na variação de gama da cor CB, seu pedestal e seu ganho também, e a variação de cor CR, também de seu pedestal e ganho. Ao dar OK e aceitar a correção aplicada por este filtro, eu consigo demonstrar aqui uma comparação breve da diferença entre a imagem sem a correção e a imagem com a correção. Mas não é só isso. Quando trabalhamos com imagem digital, além de nos preocuparmos com o modelo de cor adotado, nós também temos que entender a diferença entre os tipos de imagem digital existentes. Mas primeiro, o que é a imagem digital? A imagem digital é qualquer imagem produzida por qualquer equipamento que capte a imagem real, como máquinas fotográficas ou filmadoras, scanners de imagem positiva ou negativa, ou equipamentos tomográficos, sonares ou telescópios, por exemplo. E também é aquela imagem gerada por softwares como o Adobe Illustrator, o CorelDRAW, o 3ds Max ou o AutoCAD. Estas duas fontes de geração de imagem digital produzem imagens diferentes. Nós temos a imagem produzida através de pixel e a imagem produzida através de cálculo matemático, que é a imagem vetorial. A imagem pixel é aquela criada através de milhares de pixels. O pixel, ou também chamado PEL, redução de Picture Element, é um único ponto em uma imagem de rastreio, raster, ou o menor elemento possível em um dispositivo de tela, ou seja, a menor unidade de medida de uma imagem que pode ser representada ou controlada. No Photoshop, fica bem claro de demonstrar o que vem a ser o pixel. Por exemplo, nesta fotografia, se eu ampliar esta fotografia ao máximo, o Photoshop começa a apresentar para mim uma grade que separa um pixel do outro. Deixa eu aproximar a imagem de uma área com mais cores. Por exemplo, aqui. Estes pequenos quadrados de cores diferentes são o que a gente chama de pixel. Cada um desses pixels eles têm uma informação de cor composta por 8, 16, 32 ou 64 bits, de acordo com o modelo de cor ou de acordo com o tipo de compressão utilizado na imagem. Um pixel desse, por exemplo, ele, neste caso, é composto por 3 cores básicas, vermelho, verde e azul, tendo em cada cor 8 bits de resolução. Ou seja, neste exemplo, eu tenho uma imagem de 24 bits. Só que falar em resolução de imagem é um pouco complicado, porque a resolução de uma imagem não está necessariamente ligada apenas à sua densidade de pixels. Por exemplo, quando dizemos que uma imagem tem 5 megapixels, quer dizer que ela tem 2.500 pixels de largura por 2.000 pixels de altura, o que dá 5 milhões de pixels dividido por 1 milhão, dando um resultado de 5 megapixels. Porém, necessariamente, uma imagem de 5 megapixels não tem resolução melhor do que uma imagem de 3 megapixels, porque o que determina a sua resolução ou a sua qualidade está também vinculada, por exemplo, à lente que capta essa imagem, as condições dentro das quais esta imagem foi capturada, e assim por diante. Então, dizer que a resolução de uma imagem é apenas definida de acordo com a sua densidade de pixels não é 100% correto, mas é algo comum. Por exemplo, aqui no Photoshop, se eu entro na tela de configuração de tamanho do documento ou dimensão do pixel, eu consigo alterar a densidade.
Se eu mudo, por exemplo, esta imagem da densidade atual de pixels que ela tem para uma densidade menor, automaticamente eu vejo que há aqui embaixo uma redução também no tamanho da imagem para a impressão. Isso quer dizer que, ao dar OK, eu vou ter como resultado final uma imagem com uma densidade de pixels menor, mas também uma imagem com um tamanho de impressão menor. Dessa maneira, eu não perdi qualidade da imagem. Se eu, por exemplo, faço diferente, desligo a opção Resample Image e aí simplesmente altero o tamanho da imagem, procurando ampliá-la, por exemplo, então eu venho aqui e mudo o tamanho, reparem que automaticamente o Photoshop mudou o valor Resolution. Deixa eu voltar para o que estava. Antigamente eu tinha a resolução de 300 pixels por polegada e aumentando o tamanho da imagem, eu passei a ter uma resolução de 158 pixels por polegada, por exemplo. Por que isso acontece? Porque a dimensão de pixels, a densidade de pixels não mudou, continua sendo a mesma. E com a mesma densidade, a resolução da minha imagem cai, por eu ter ampliado o seu tamanho. Então, quando eu der OK, visualmente na tela eu não terei diferença de tamanho, porque a densidade de pixels é a mesma. Mas na impressão eu vou ter praticamente o dobro do tamanho da imagem original. Além disso, a qualidade final ou resolução final de uma imagem também acaba estando vinculada ao formato de compressão que vai ser usado ao salvá-la. Diversos formatos comuns são usados de acordo com o nosso objetivo. Por exemplo, a compressão GIF, que nos dá um arquivo com a extensão GIF, é limitada à paleta de 8 bits, ou seja, nos possibilita obter imagens com no máximo 256 cores. Então, este formato de compressão é indicado apenas para desenhos ou gráficos com poucas cores. Já os padrões JPEG, PNG, TGA, TIFF, RAW ou PSD suportam de 24 a 32 ou 48 bits, de acordo com as configurações de compressão utilizadas. O formato JPEG, por exemplo, suporta no máximo 24 bits, ou seja, 8 bits por canal de cor, o vermelho, o verde ou o azul. No caso do formato PNG, ele suporta até 32 bits de cor, porque além dos 8 bits por canal, ele ainda permite que a gente salve mais 8 bits de informação de transparência, identificada nos softwares como alfa. Assim como acontece com o formato TGA, bastante usado para a compressão de imagem de filme, por preservar as cores da forma como a transmissão de filme em televisão ou cinema se dá. De igual maneira, temos o formato TIFF, que preserva até 48 bits ou mais de cores se salvarmos a transparência ou canal alfa. Ou o formato RAW, que praticamente não comprime a imagem ou comprime muito pouco e trabalha com variantes de 8 ou 16 bits por cor também. O formato RAW você vai encontrar bastante em máquinas fotográficas profissionais, que te permitem salvar o arquivo em formato DCR, CRW, CR2, NEF, DNG e assim por diante. Embora a extensão mude, a compressão da imagem é quase nenhuma, ou seja, a gente tem uma imagem sem compressão com a densidade de pixels original, preservando todas as cores e definições da captura dessa imagem. Já o formato PSD, ele é um formato nativo do Photoshop. E além das variantes de bits por cor e transparência que ele permite salvar, no arquivo PSD a gente também consegue salvar máscaras, espaços cromáticos, perfis ICC, texto, cores especiais, traços de recorte, configurações do Otone, etc. Ou seja, tudo aquilo que o Photoshop é capaz de produzir. De qualquer forma, todos esses formatos de compressão de imagem são adequados para imagens de rastreio, ou seja, imagens raster, aquelas formadas por pixel. Um outro modo de criação de imagem digital se dá através de programas vetoriais. O que é a imagem vetor? A imagem vetor é aquela construída ou criada através de equações matemáticas definidas por linhas, pontos, curvas, polígonos e formas geométricas primitivas. Neste modelo de imagem, a ampliação recria o gráfico vetorial, preservando total nitidez ou qualidade. Vamos ver um exemplo diretamente no Illustrator. Por exemplo, eu vou abrir aqui uma imagem
que é um gráfico vetorial. Este gráfico vetorial, feito nativamente no Illustrator, eu consigo inclusive mostrar as linhas desses gráficos para você, tem a característica de poder ser utilizado em qualquer tamanho que eu precisar. Por exemplo, digamos que eu pegue esta imagem e precise utilizá-la num tamanho muito maior do que o que está aqui. Então eu continuo aqui no Illustrator com uma porcentagem de aproximação da minha tela de visualização de 62%, a original desde a hora em que eu abri esse documento. Se eu ampliar esta imagem, ao invés de perder qualidade ou de ter uma definição ou nitidez reduzida por causa da ampliação, o que eu vou ter vai ser o software recriando os cálculos matemáticos e mantendo total precisão. Deixa eu aproximar a 100%. Esta é a imagem em 100%. Vou bem mais longe, vou ampliar ela agora para um tamanho muito maior. Eu tenho aqui uma altura de 89 milímetros, eu vou mudar esta altura para 500 milímetros. E veja com detalhe como a imagem continua com total definição dos contornos. Ainda aqui no Illustrator, se eu ampliar mais a minha visualização, por exemplo, de 100 para 300%, eu continuo vendo as linhas perfeitas. Se isto fosse uma imagem pixel, o que teria acontecido seria isso aqui. Veja só, eu começo a ver a suavização de borda do pixel, o que é comum em softwares como o Photoshop. Vou aproximar mais, para de perto conseguimos ver o detalhamento da grade de pixels simulado pelo Illustrator. Então veja que se eu voltar a visualização ao padrão vetorial, eu tenho a linha perfeita, diferentemente do que acontece quando eu vejo a visualização em pixel. Mas isso é só para a questão de demonstração da diferença entre imagem vetor e imagem pixel. Com relação aos formatos de compressão que as imagens vetoriais podem ser salvas, nós temos alguns formatos comuns, que são Scalable Vector Graphic, que é um formato universal, versátil e programável, e por isso bastante utilizado em aplicações para web ou dispositivos móveis. Temos também o formato padrão EPS, Encapsulated PostScript, que é um formato universal utilizado por todos os softwares que trabalham com linguagem PostScript e com gráfico vetorial. Então, com esse formato EPS, a gente consegue navegar com o nosso arquivo entre os softwares, salvo as diferenças que podem ocorrer por causa da interpretação de cada software do arquivo EPS. Existe ainda o arquivo AI, que é o arquivo em formato nativo do Adobe Illustrator e que preserva, além da informação vetorial, toda a informação de edição do arquivo de Illustrator. Assim como o formato CDR do CorelDRAW faz o mesmo para os desenhos gerados dentro deste software. E como um outro formato ainda universal para o PostScript, nós temos o formato PDF, criado inicialmente pela Adobe, inicialmente sendo também um formato proprietário, mas em 98 transformado num formato universal, utilizado por diversos softwares para importação ou exportação de arquivo dentro do padrão vetorial ou portátil. Com isso, eu espero que você consiga ter agora uma visão melhor das diferenças entre os modelos e sínteses cromáticas e também as diferenças entre os tipos e formatos de compressão de imagem. Eu tenho certeza que isso vai lhe ajudar na hora de decidir como criar e finalizar os seus projetos. Então é isso. Esta aula fica por aqui. Aguardo você na próxima. Até lá!